permanecei, pois, firmes, e não, queridos jovens, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Lucas capítulo 4, versículo 18. Esse é o nosso amado Senhor Jesus, o nosso médico, aquele que criou você, aquele que chamou você, e aquele que, antes de chamar, escolheu você antes da fundação do mundo, aquele que o guardou até hoje, ou aguardou até hoje, e você está aqui hoje à noite. Ele conhece o seu interior, Ele sabe tudo o que está acontecendo no seu interior. Ele se tornou um homem, Ele foi um homem, Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele entende, Ele sabe que quer ser um jovem. Ele foi um jovem. Não pense que Jesus não sabe o que você sente. Ele sabe exatamente o que você sente. E Ele espera que neste momento você possa se acercar, se aproximar do trono da graça, para receber socorro em momento oportuno. Então eu quero ler para vocês Lucas 4, 18. Eu vou ler o 16, a partir do 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Preste atenção agora. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, pregar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Hoje Jesus está aqui para proclamar libertação a todos os que se sentem cativos, presos por alguma coisa, para proclamar restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Você que olha para si e veja dizer assim: eu sou um lixo, eu não sirvo. Você está com autoestima em baixa. Deus ainda quer me usar? Você fica oprimido. Tem vários de vocês que já têm depressão. O inimigo se aproveita disso. Saiba que hoje Jesus vai pôr vocês em liberdade. João 8,32. E conhecereis, vou ler o 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. O que nos liberta, número 1, é a verdade, é a palavra. E número 2, vamos ler agora 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmãos, esse par nos liberta. A palavra, que é a verdade, e o Espírito. Irmão, nós precisamos da palavra e nós precisamos do Espírito. Louvado seja o Senhor. Então quero ler para vocês alguns versículos de Isaías, capítulo 53. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Eu creio que alguns de vocês estão em dor esta noite, mas quero que você saiba que Jesus Cristo foi um homem de dores, e que sabe o que é padecer, e que sabe o que é sofrer. Ninguém sofreu mais do que ele. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado.
Você se sente desprezado? Você sofre bullying? Você sente que seus pais, talvez algum de vocês, seus pais, desprezam você? Ou você sente que os irmãos desprezam você? Como foi ilustrado lá no primeiro período, algum de vocês estavam? Talvez você sente que você é ignorado, ninguém dá bola para você. Pois saiba que Jesus foi desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Tem alguém doente hoje à noite? Eu quero dizer para você, querido jovem, você que tem alguma enfermidade física, seja do coração, seja dos rins, seja do fígado. Os jovens têm bastante saúde, mas alguns jovens já têm problema. Volte-se para o Senhor. Jesus carregou, tomou sobre si as nossas enfermidades. Alguns de vocês têm enfermidades já psicológicas. Alguns de vocês já estão tomando remédio para depressão. Ninguém condena vocês. Tomem o remédio. Siga as instruções do psicólogo ou do psiquiatra. Mas volte-se para Jesus. Ele carregou sobre ele todas as nossas enfermidades, sejam elas físicas ou psicológicas. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. Tem alguém que sente que está em pecado hoje à noite? Você sente que você pecou e ofendeu a Deus, e você tem um problema na consciência, e você está sendo condenado, está sendo acusado? Saiba que Jesus, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu deveria ter sido castigado, porque Jesus não pecou. Eu que pequei, eu que deveria ser castigado, mas ele, por me amar, Pedro mostrou hoje à noite, Deus é amor, por me amar, ele levou sobre ele o meu castigo, o castigo que nos traz a paz. A coisa mais preciosa hoje que eu desejo para você, querido jovem, querida jovem, é paz. Eu oro para que você tenha paz com Deus, paz com o teu próximo, com seus pais, com os irmãos, paz com seus amigos e principalmente paz consigo mesmo. E esse castigo que me traz a paz foi jogado sobre Jesus, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, eu fui sarado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Versículo 10 agora. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Tudo isso o Senhor fez. Agora ele quer ver o resultado, o fruto. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sabe o que Jesus está fazendo hoje à noite? Ele está olhando para vocês. Ele está olhando para vocês, queridas jovens, está olhando para vocês, queridos jovens. Ele vai olhar para este auditório hoje à noite e está dizendo: valeu a pena. Valeu a pena ter sofrido tudo isso para ganhar os corações desses jovens aqui. Queremos que vocês hoje à noite sintam o amor de Deus.
Eu vou pedir para vocês todos se levantarem neste momento. Depois vamos sentar de novo, mas neste momento eu vou levantar. Todos os irmãos voltados para os irmãos. Virem para os irmãos para as irmãs. Eu quero que os homens, os varões, digam, tá? Você vai dizer, todo mundo junto, Deus é amor. E as irmãs vão dizer, Deus me ama. E falar com sentimento. Quando as irmãs falarem, Deus me ama, falar com convicção. Eu quero que vocês sintam o amor de Deus entrando nos seus corações. Então os irmãos agora, tá? 3 vezes, tá? Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E as irmãs 3 vezes, Deus me ama. Agora as irmãs para os irmãos, Deus é amor. 3 vezes. Deus. E os irmãos, Deus. Agora todo mundo voltado para frente, com os braços levantados. 3 vezes Deus é amor e 3 vezes Deus me ama. Deus me ama. Aleluia! Pode sentar. Logo, logo nós vamos orar. Mas antes de orar, é uma oração especial. Oração de libertação. Antes de orar, eu quero falar um pouco. Eu quero que todo mundo tire um pedaço de papel. E enquanto eu for falando, aquilo que você sente que é o tumor do seu coração, aquilo que você sente é o que está prendendo você, quero que você escreva no papel. Em Lucas, eu vou voltar a ler Lucas de novo para vocês. Lucas capítulo 4, versículo 18. Fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. É isso que o Espírito do Senhor vai fazer hoje à noite. E o versículo 19: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu não sei quantos jovens hoje à noite sabem o que significa o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, é o ano do jubileu. Quando vocês forem para casa, leiam Levítico capítulo 25, versículo de 8 a 17. O que acontecia naquele tempo é que o povo, muitas vezes, por não obedecer a palavra de Deus, por praticar pecados, idolatria, daí que acontecia? A bênção de Deus retirava deles. E muitos deles que tinham terras, e daí não tinham mais dinheiro, ficavam pobres, tinham que vender as suas terras. Vendendo as suas terras, não tinham mais dinheiro para plantar, não podia mais plantar, para colher, e assim daí eles tinham que trabalhar para alguém. E alguns deles se vendiam como escravos para poder sobreviver. Mas Deus é amor. E queridos irmãos, a cada 50 anos havia o ano do jubileu. A cada 50 anos a terra que tinha sido vendida e ficava por outros, a terra voltava para o dono. A cada 50 anos, aquele que se vendia como escravo, ele era livre de novo. Hoje à noite é a noite do jubileu. Deus quer libertar vocês hoje à noite. Então, queridos irmãos, à medida que vou falando, o que incomoda você, o que você atrapalha, você escreva nesse papelzinho que você tem nas mãos. Alguns de vocês, eu já falei, estão em pecado, estão em condenação. O mundo
exerceu uma influência muito forte, e por vocês não terem uma estrutura interna, vocês caíram em pecado. Mas você quer voltar-se ao Senhor, mas você se sente condenado, e você, talvez alguns de vocês não se libertaram totalmente do pecado. Tem a questão dos vícios, tem a questão da dependência química, das drogas, do cigarro, do álcool, tem a dependência do sexo. Alguns de vocês sabem que fazer sexo fora do casamento é pecado, mas você não consegue se libertar. Hoje à noite, Deus quer libertar você. Você já ouviu a palavra de Deus? A referência de Deus é clara. Eu creio que você, todos esses dias, desde quinta-feira de manhã até agora, você foi tocado. E hoje à noite, nesse momento especial, todos os hinos que nós cantamos, eu creio que tocou vocês. Deus quer libertar você. A Bíblia fala claramente em 1 João, capítulo 1, versículo 9: se alguém confessar o seu pecado, tem que se arrepender para confessar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos 8 fala que não há mais condenação para nenhum que está em Cristo Jesus. Não há condenação. O que nós precisamos fazer é nos arrepender. Aquela mulher que pecou, mulher que adúltera, todos queriam jogar pedra nele, todos a condenavam, mas Jesus falou para aquelas pessoas: se alguém estiver sem pecado, que jogue a primeira pedra. Jesus não está aqui para condenar você hoje à noite. Jesus quer salvar você. Quando todos foram embora, Jesus perguntou para a mulher: mulher, ninguém te condenou? O que ela falou? Ninguém, Senhor. E o Senhor falou: vai e não peques mais. Eu espero que esta conferência tenha mudado a sua vida para sempre. Deus quer te libertar do seu pecado, e Deus na verdade já libertou. Você precisa tomar posse disso. Deus já libertou você dos vícios. Você precisa querer. A droga, o cigarro, o álcool destrói o seu vaso, e isso ofende a Deus. A idolatria ofende a divindade, a natureza divina de Deus. A fornicação, as drogas, a bebida, o álcool, o cigarro, etc, etc, a maconha, cocaína, essas coisas destroem a nossa humanidade. Isso ofende ao Senhor. Você é um vaso de Deus. Deus quer você santo. Deus quer jovens que se santifiquem. Talvez alguns jovens aqui hoje à noite, vocês se sentem fracassados. Vocês já tentaram muitas vezes fazer coisas para Deus, ou na sua área profissional, ou vocês tiveram projetos, especialmente no serviço ao Senhor, você tomou decisões e você fracassou, e você se despreza, você sempre está olhando para baixo, você se humilha a si mesmo, você sente que você não serve mais para nada, você não tem mais autoestima, respeito de si mesmo. Saiba que Deus te ama, e Deus quer restaurar a sua vida. Se você sente como um filho pródigo, está longe, volte para o Senhor. Se você é aquele que está ferido no lado da estrada, passa um sacerdote, passa um levita, nem dá bola. Saiba que Jesus é o bom samaritano, que quer curar as suas feridas. Levante-se de onde você caiu. Nós não somos aqueles que retrocedem, mas somos aqueles que avançam para a salvação da nossa alma. Nós precisamos de jovens que tenham causa, que tenham uma visão. Não deixem os seus fracassos do passado. Peça perdão. O irmão Dom que sempre nos falou: não tenham medo de errar. Se erramos, vamos nos arrepender e vamos seguir adiante. O inimigo quer que você fique prostrado no chão para sempre.
Não, eu acho que na conferência passada nós vimos o vídeo daquela atleta que estava na frente, daí caiu e todos os atletas passaram na frente dela. O que ela fez? Ela se levantou e ainda ganhou a corrida. Foi algo inédito. Vamos nos levantar, queridos jovens. Algum de vocês tem conflitos pessoais, tem dúvidas, estão em trevas, estão sem rumo, tem medo, temores. Então os conflitos podem ser pessoais, conflitos de identidade. E eu vou tocar no assunto um pouco delicado, não vou desenvolver. Alguns de vocês, alguns têm problema de identidade sexual, problema de homossexualidade. Não se sinta condenado, saiba que Deus pode curá-lo ou curá-la. A Bíblia nos mostra isso, Deus cura. Alguns de vocês têm conflitos na família, conflitos na profissão, tem essa luta interna aqui dentro, conflitos espirituais, na vida da igreja, o conflito entre o mundo e a igreja. Você ama a igreja, mas ama o mundo também, e você fica com os dois pés em dois barcos, tentando remar, e você cai no meio, cai na água. Jesus falou: eu sou a luz, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a luz. Jesus hoje à noite quer tirar todos os conflitos do seu coração. Viver em conflito, servir em conflito é a coisa mais triste. Nós não podemos servir a Deus com conflito. Se com conflito nós não vamos ter uma causa. Algum de vocês tem conflito, irmãos, eu vou falar isso. Eu espero que vocês possam se agarrar ao Senhor nisso. Algum de vocês que amam o Senhor, Deus deu uma mente privilegiada para vocês, e por causa disso, com a sua mente privilegiada, você consegue analisar muitas coisas. Você vive na esfera da lógica, e você está em conflito com a liderança da igreja, com a maneira como a vida da igreja é conduzida. Você tem conflito com a direção da obra, como a obra é realizada. Você tem conflito com muitas coisas. Puxa, antes não era assim, agora é assim, assado. E você tem esse conflito. Queridos irmãos, eu quero dizer para você, eu passei por esses conflitos. Eu quero dar um remédio. Invoque muito o nome do Senhor e peça para o Senhor tirar esses conflitos do seu coração. Hoje eu quero dizer para vocês, eu estou no momento mais feliz da minha vida. Se tiver conflitos, entregue para o Senhor. Se não conseguir, tenha comunhão com os irmãos, busque os irmãos. Que o Senhor tire esses conflitos dos seus corações. Tem aqueles que têm ofensas, mágoas. Nós vimos aqui, o amor não guarda rancor. O amor não tem ressentimentos, não se ressente do mal. Eu sei que algum de vocês tem mágoas no coração contra um irmão, contra uma irmã, contra algum líder da igreja, liderança da igreja, contra algum cooperador. E alguns de vocês têm mágoas dos seus pais. E alguns de vocês têm mágoas de outros irmãos. Essas mágoas são um câncer que vão corroer o seu interior e vão matar vocês espiritualmente. Essas mágoas também trazem, queridos irmãos, a depressão. Porque a Bíblia, o que é mágoa? Mágoa é guardar algo no coração e não perdoar. E a Bíblia fala claramente em Mateus e em Marcos, que se nós não perdoamos, tampouco o Pai Celestial nos perdoará os nossos pecados. Então, se você guarda uma mágoa de um irmão já faz 15 anos, eu quero dizer para você, irmãos, talvez nunca ninguém falou isso para você, mas no amor do Senhor eu quero falar isso para você hoje à noite. Se você não perdoa alguém faz 15 anos, guarda mágoa no seu coração, por 15 anos seus pecados não foram perdoados. Você carrega os seus pecados de 15 anos. E não é de admirar que muitos jovens já estão caindo em depressão. Porque a depressão, o que é? É o desmoronamento da emoção. A sua emoção não aguenta o peso da condenação do pecado. Você acha que pedindo para você, Senhor me perdoa, mas a Bíblia fala assim, você não perdoa alguém, o seu próximo, tampouco o Pai nos perdoa. Por isso que a oração do Pai Nosso fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas perdoar não é fácil. Por isso que nós precisamos do Espírito. É a palavra e o Espírito.
Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Deus é amor. Pedro falou hoje à noite desses universos paralelos. Eu já falei para você, vou falar de novo. Pelo portal da fé, nós temos acesso a esse mundo paralelo. Não é o mundo da lógica. E nesse mundo paralelo nós experimentamos milagres, nós experimentamos o poder de Deus. Eu espero que hoje à noite haja muita reconciliação no seu coração. Quando você perdoar, a paz vai voltar ao seu coração. Alguns de vocês perderam a presença de Deus. Você diz que não consegue mais tocar em Deus. Muitos jovens estão nessa situação. Muitos. Eu recebo muitas mensagens de jovens pedindo socorro, que não conseguem mais tocar em Deus. Leem a palavra, estão na reunião, não conseguem mais tocar em Deus. Aí entra a questão da fé. Primeiro tem que ver diante do Senhor, se tem alguma coisa em mim que não permite que Deus esteja presente, porque Deus é santo. Então nós precisamos nos santificar, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia fala isso. Mas por outro lado, queridos irmãos, nós temos que viver pela fé, não pela vista, não pelo que vemos, mas pela fé. Vocês creem na palavra de Deus, queridos jovens? Quem crê na palavra de Deus? A palavra de Deus em Hebreus foi lida até hoje. Hoje de manhã, durante o hino, que o Senhor falou: jamais te abandonarei. Tinha uma mulher que atravessou o Canal da Mancha pela primeira vez, na primeira tentativa. Depois de ter nadado anos, ela se atirou no mar para cruzar o Canal da Mancha, e saindo da França, e nadou, os barcos acompanhando. Seria um grande efeito. Primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha a nado. E quando chegou perto da Inglaterra, entrou um nevoeiro e tapou a vista dela. E ela nadou e não chegava, e entrou em pânico. E ela não aguentou mais nadar, pediram para içá-la para o barco. Quando subiu no barco, o barco andou um pouquinho, já chegou na costa. Ela ficou tremendamente frustrada. Daí voltou para a França, e daí passaram alguns anos, daí decidiu tentar de novo. Daí praticou, e se lançou no mar de novo, e nadou. E quando estava chegando perto da Inglaterra, não é que de novo entrou o nevoeiro, a neblina, e ela não enxergava mais nada. Mas dessa vez ela aprendeu a lição, a não mais nadar pelo que ela via. Ela sabia que algum lugar atrás daquela neblina estava a costa da Inglaterra. E nadou e chegou. Às vezes o inimigo lança uma neblina na sua vida para você, e você perde a visão, perde o foco. Aí entram os olhos do nosso coração para ver o nosso destino. Você sabe que hoje os aviões têm aterrissagem por instrumento, mesmo que não enxergue, tem um instrumento dentro de você que leva você adiante, mesmo nos dias de neblina. Eu sei que alguns jovens estão passando por dias de neblina. Nesse momento tem que ligar os olhos do coração, os olhos da fé. E tenham certeza, queridos jovens, Deus vai levar vocês todos ao seu destino. Você toca no Senhor pela fé. Enfermidades, já falei, enfermidades físicas, psicológicas. Tomem pela fé o fato de que Jesus já tomou sobre si na cruz todas as nossas enfermidades. E por último, muitos de vocês que já estão casados, eu sei que muitos de vocês estão passando por dificuldades no casamento. Deus também quer libertar vocês. Lá na palestra para os casais nós falamos. Hoje o Pedro falou das ordenanças, do nosso jeito. Naquele dia então, foi ontem, eu falei para os casais. No nosso casamento nós também levantamos ordenanças. E as brigas de casais é um tentando converter o outro para a sua religião, para a sua lei, para os seus mandamentos. Mas nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça. Deus
que Deus possa libertar os casais, para que haja o amor, para que as suas casas estejam sempre cheias de irmãos. Ontem eu falei que a nossa casa deve ser como a casa de Áquila e Priscila, cheias, nossas casas cheias de irmãos, para a causa do Evangelho. Se continuarmos do jeito que está com as brigas, onde estará o casamento daqui a alguns anos? Entre os jovens já está havendo muitas separações. Não é isso que o Senhor quer. Saiba que o marido que Deus deu para você é o mais precioso que tem, e a esposa que Deus deu para você, querido irmão, é a mais preciosa que tem. Tem aqueles jovens, aquelas jovens que ainda não se casaram, já estão na idade, e vocês querem se casar. Saiba que um grupo de cooperadores está orando por vocês, e nós vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para cooperar com o Senhor, para que vocês possam encontrar o seu cônjuge. Eu sei que por causa disso, algumas jovens ou alguns jovens ficam ansiosos e entram em depressão. Querido jovem, querida jovem, confie no Senhor. Não fique ansioso demais. Se você entrar em depressão, aí vai ser difícil. Nós precisamos de jovens alegres. Um irmão que não está casado quer encontrar uma irmã alegre, e uma irmã que não se casou quer encontrar um irmão que será seu marido alegre. Estou certo, irmãos? Então agora, vocês todos já escreveram nos seus papéis. Aqueles que sentem que precisam de uma oração especial de libertação, vocês podem vir para a frente, e nós vamos orar com vocês. Nós vamos pedir aos cooperadores que venham aqui em cima, e eu vou orar em nome dos cooperadores. Então os que quiserem oração podem vir para a frente. Não vai caber todo mundo, pode subir até aqui, pode subir também aqui em cima, tá? Não vai caber todo mundo, então pode ficar nos corredores, tá certo? Pode ficar nos corredores. E enquanto eu vou orando, irmãos, pelos itens, se você, preste muita atenção, queridos jovens, quando eu orar pelos itens, quando eu orar por aquele item que está incomodando você, você se apegue ao Senhor e peça libertação enquanto a gente está orando. E pela fé, irmãos, no seu coração você sentir que Deus olhou para você, te deu um abraço e falou: filho, filha, eu estou aqui, você está liberto. Daí você pega esse papel e rasgue, simbolizando a sua libertação. Mesmo que alguns de vocês não sintam, puxa, eu não estou conseguindo sentir. Se você tiver os olhos da fé, tem uma neblina na sua frente, mas você crer que você já foi liberto, rasgue também assim, tá bom? Então vamos baixar nossas cabeças, e os cooperadores vão estender as mãos em direção a vocês, e nós vamos orar. Senhor, neste momento nos humilhamos na Tua presença para orar por todos esses queridos jovens. Senhor Jesus, eles estão aqui diante do trono da graça para receber socorro em ocasião oportuna. Nós confessamos que estamos enfermos e precisamos de médico. Pedimos que Tu imponhas as Tuas mãos sobre esses queridos jovens, para curá-los, para libertá-los. Tu vieste aqui, Senhor, para evangelizar, para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o jubileu. Oramos para que esses jovens queridos que estão aqui, de pé, aqui na frente, nos corredores, possam experimentar o jubileu, a libertação, para que sejam verdadeiramente jovens úteis nas Tuas mãos.
Oro pelos jovens que estão em pecado, ou pecaram e se sentem condenados. Oro pela tua libertação. Liberta esses jovens do mundo, da atração do mundo, dos pecados, dos pecados, dos vícios, da dependência química, do álcool, do cigarro, das drogas, dos pecados sexuais. Liberta-os, Senhor. Aqueles jovens que têm fracassos, sentiram fracassos, têm autoestima baixa, Senhor Jesus, se desprezam, que eles possam se levantar. Abraça-os neste momento, que eles sintam-se abraçados, amados por Ti. Possas curar as feridas deles, Senhor, que eles possam se levantar e seguir adiante. Oro pelo jovem que tem conflitos, dúvidas, estão em trevas, estão sem rumo, têm temores, seus conflitos pessoais na sua vida particular, conflitos de identidade. Senhor Jesus, a pressão no mundo é muito forte, eles não conseguem saber quem que são. Senhor, dá-lhes uma identidade. Aqueles jovens que têm, Senhor, problemas de homossexualidade, identidade sexual, Senhor, cura-os, Senhor. O jovem tem problemas, conflitos nas famílias, conflitos na profissão, Senhor, ilumina, seja o caminho para eles. Eu oro em especial para aqueles jovens, Senhor, que estão em mornidão, que estão em apatia. Senhor, esquenta o coração deles, que o fogo do Espírito possa queimar, tirando toda indiferença, dando-lhes uma causa pela qual viver e morrer. Oro pelos jovens que têm conflitos com relação à vida da igreja, a direção da obra e a liderança. Liberta o Senhor. Como é duro servir na igreja, Senhor, quando nós temos esses conflitos. Esclarece o Senhor, liberta-os da atividade mental, que eles possam crer que a igreja é do Senhor, e a obra é do Senhor, e os nossos líderes precisam das nossas orações. Não é fácil ser líder da igreja, líder na obra do Senhor, que eles possam orar mais. Liberta esses jovens, Senhor, dando-lhes, Senhor, reconciliação e paz nas suas mentes, para que possam servir-te com alegria. Oro pelos jovens que têm ofensas, mágoas nos seus relacionamentos, não conseguem perdoar. Senhor, que esta noite eles possam se reconciliar contigo, com os homens e consigo mesmo. Senhor Jesus, tire essas ofensas e mágoas, que o amor de Deus que foi falado esta noite possa encher os seus corações. Deus é amor, assim como tu nos perdoaste, que eles também possam perdoar. Oro pelos jovens que perderam a tua presença, não conseguem mais te tocar, e querem algo visível, pela fraqueza deles, pela falta de fé, Senhor, volte a aparecer para eles, com uma luz forte, o Deus da glória apareça para eles, para fortalecer a fé deles, e que tu possa ensiná-los a andar pela fé e não pelo que veem. Oramos pelos jovens que têm doenças, enfermidades físicas, são jovens, mas já estão enfermos, problemas do coração, rins, câncer, Senhor, alguns jovens têm câncer, Senhor Jesus, problemas do fígado, etc, etc. Aqueles jovens têm problemas, enfermidades psicológicas, mentais, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Senhor, cura, Senhor. Tu já carregaste tudo isso sobre a cruz, Senhor Jesus. Oro pelos casamentos dos nossos jovens, tem um casamento cheio de harmonia, cheio de paz, com visão, com causa, que os nossos casais sejam jovens que preguem o Evangelho, cuidem de pessoas, tenham suas casas sempre cheias de irmãos, que os nossos jovens possam ser fecundos e se multiplicar. Finalmente, Senhor, oro pelos jovens que estão na idade de se casar, eles se guardaram, eles não se envolveram, ouviram, obedeceram tua palavra. Eu oro, Senhor, que tu mexa os teus dedos, para que na tua provisão divina, Senhor Jesus, eles possam encontrar os seus cônjuges, seja sem a ajuda de outros irmãos. Senhor, entra, pedimos a tua intervenção. Eu sei, Senhor, que há ainda muitos outros itens que talvez os jovens escreveram nos seus papéis, Senhor. Senhor, eu oro por todos esses conflitos que os jovens têm. Possa, Senhor, vir a cada um deles, visitá-los pessoalmente a cada um. Esta noite, Senhor, eles possam sentir o teu abraço e o teu amor. Abençoe e liberta os nossos jovens. Liberta os nossos jovens. Liberta os nossos jovens, para que estejam livres para avançar. Ouve a nossa oração,
Nós oramos no nome poderoso do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Querido jovem, nós todos cooperadores, com as mãos estendidas para vocês, abençoamos vocês e declaramos que vocês estão livres, libertos. E nós cremos por fé que vocês estão libertos. Aceitem isso pela fé. E mantenham-se, preservem, mantenham-se nessa condição saudável. E que Deus abençoe vocês. Amém. Vocês que sentiram-se libertados, pode rasgar o seu papel, tá? Rasgar o seu papel. E o Senhor abençoe vocês.